Então, na aula de hoje, né, nós vamos ver correias em V. Na aula passada, a gente viu, né, correias planas. Então, a evolução das correias, né, veio aí com as correias em V, correias sincronizadoras, né, que acabaram sendo, então, muito utilizadas durante os anos, tá? Então, as correias em V, como o próprio nome diz, né, ela tem uma representação muito parecida com um V, né? Na verdade, é mais um trapézio do que realmente um V. Então, as dimensões das seções transversais, né, das correias em V, elas são padronizadas, né, pelos fabricantes. Cada seção é designada, cada seção, então, é designada por uma letra do alfabeto, né, para o tamanho, né, que ela representa, né. Então, por exemplo, a seção A, tá? Seção de correia A, ela é uma seção em polegadas, tá? Ela tem as dimensões. Então, esses valores A, B, C, D e E, né, originalmente são em polegadas, mas a gente já traduz, né? Mas às vezes, quando a gente vai comprar uma correia, por exemplo, a gente vai comprar uma B75. Tá? Então, o que é a B75? É a seção da correia B, né? Então, são essas dimensões, largura, espessura, né? Diâmetro mínimo da roldana e o intervalo de potência para a correia, por exemplo. E essa dimensão, essa seção B, né? Ela é em polegadas, tá? Mas a gente já tem, né? Então, valores em milímetros para elas, né? Então, os tamanhos já são métricos, tá? São designados por números. Embora esses não tenham sido incluídos aqui, né? O procedimento para analisá-los e desenhá-los é o mesmo que se apresenta, tá? Dimensões, tamanhos mínimos de rodona e intervalo de potência para cada uma das seções designadas pelas letras, pelas letras A, B, C, D e E, né? Estão na tabela 17.9, que é a tabela aqui de baixo, né? Então, como falei, tu quer uma correia seção B, né, uma B75, ela vai ter largura, essa largura A, né, que é essa dimensão aqui, 16 milímetros, a espessura B, que é a altura aqui, né, 11 milímetros, o diâmetro mínimo da roldana que tu vai poder utilizar nela é 135 milímetros, o intervalo, então, de quilowatts, né, de potência, aí de 0,7 a 18,5. A seção, as seções, né, A, B, C, D, elas têm um número, um tamanho, né, a correia padronizado, né? Como eu falei para vocês, que uma correia plana, tu faz a emenda dela. A correia em V não tem como fazer. Então, a gente tem tamanhos padrões, né? Então, aqui, por exemplo, pegar uma B de 1950 milímetros. Então, tem 1,95 m, né, de circunferência essa correia. Ah, não dava para ser essa. Bom, aí tem, ó, 1,875 e a de 2000, né? Então, tem esses intervalos, esses tamanhos pré-estabelecidos. Por exemplo, quando tu pede uma B75, é 75 polegadas, né? Então, aqui já está em milímetros, esses valores, né? Uma B75 seria 75 vezes 25. Eles botam geralmente 25. E aí vai dar um número aqui que se encaixa em um desses valores.
Conversão de comprimento, tá? Para especificar uma correia em V, dê a letra da seção da correia, então A, B, C, D ou E, seguida pela circunferência interna em polegadas. Então, como eu tinha falado para vocês, a B75. Tá? É uma correia de seção B que possui uma circunferência interna de 1.875 milímetros. Tá? Então, essa é a maneira de especificar uma correia, seção e a circunferência interna, que é padronizada, que estão aqui, né? Mas aqui está em milímetro. Então, essa seria a B75, né? 1875. Cálculos, então, envolvendo o comprimento de correia, geralmente se baseiam no comprimento primitivo. Tá? Para qualquer seção de correia considerada, comprimento primitivo é obtido adicionando uma quantidade de circunferência interna. Tabelas 17.10, que é esta aqui, né, das circunferências. Então, nas tabelas 17.10 e 17.11, a gente tem, então, na 17.10 a gente tem os comprimentos da circunferência, e na 17.11, que é essa tabela aqui de cima, ó, a gente tem, então, a quantidade a ser adicionada de acordo com a seção da correia, tá? Para a gente ter o diâmetro primitivo dela. Então, a gente tem a circunferência da correia e tem essa relação aqui, uma quantidade a ser adicionada, para a gente chegar no diâmetro, no comprimento de diâmetro. Comprimento primitivo, pessoal. Porque o que a gente tem é uma circunferência interna da correia, né? Então, a gente precisa, por exemplo, uma correia B75, a gente sabe que tem 1.875, a gente vai ter que vir aqui, seção B, 45 milímetros, e somar 45 milímetros mais 1.875. E vai dar, então, uma correia B75 com comprimento primitivo de 1.920 milímetros. Análogo a isso, então, os cálculos de razões de velocidade são feitos utilizando diâmetros primitivos das roldanas. Tá? E por essa razão, os diâmetros declarados são usualmente entendidos como diâmetros primitivos, ainda que não sejam sempre assim especificados. Tá? Então, a gente também, né, tem que tomar cuidado, no caso, com os diâmetros das roldanas. O ângulo de ranhura de uma roldana é feito algo menor que o ângulo de seção da correia. Para quê? Para que realmente haja, né, então o ângulo da ranhura da roldana é um pouco menor, né, que o ângulo da seção da correia. Para que a correia, então, se acunhe na ranhura. Então, para ela realmente se encaixar ali, né, aumentando o atrito. O valor exato do ângulo, né, depende da seção da correia, do diâmetro da roldana e do ângulo de contato. Se esse é feito muito menor do que aquele da correia, a força requerida para puxar a correia para fora da ranhura, à medida que a correia deixa a polia, será excessiva. Então, os valores ótimos são dados na literatura comercial. Os tamanhos mínimos das roldanas estão na tabela 17.9. Para os melhores resultados, uma correia em V deverá ser operada bem rápido. 20 metros por segundo é uma boa velocidade. Problemas podem ser encontrados se a correia operar mais rápido que 25 metros por segundo ou mais devagar que 5 metros por segundo. Então, a correia ela foi feita para se movimentar numa velocidade, numa faixa de velocidade, então, entre 5 a 25, né? Digamos que o ponto ótimo seria
20 metros por segundo. Né? Então, aqui, pessoal, ó, seção da correia. Seção da correia. O diâmetro primitivo da rodana, então, por exemplo, pegar uma de 125, uma B, um diâmetro de rodana de 125. Tá? Dependendo da velocidade, então, que a gente tem aqui, ó, 20 metros por segundo, por exemplo, a potência, então, uma estimativa de potência em quilowatts, transmitida, né, para essa correia transmite 2 quilowatts. Tá? Essa tabela é bem importante para a gente pegar dados no futuro. O comprimento primitivo da correia, ele pode ser expresso, tá? Que é o comprimento total dela, né? A circunferência total dela, considerando os diâmetros das polias, enfim, pode ser expresso, então, 2 vezes C. O C é a distância entre centros, mais o π, diâmetro Dzão, né, que é o diâmetro primitivo da polia maior, mais Dzinho, diâmetro primitivo da polia menor, dividido por 2, mais Dzão menos Dzinho ao quadrado, sobre 4C, que é a distância entre centros. No caso, os diâmetros das polias, né, nós temos, e o C pode ser calculado, né? Então, a gente vai ter, ou a gente vai ser dado o C ou não, às vezes é dado o LP, que aí vamos descobrir o C. O C pode ser calculado, então, por esta equação aqui, né? Onde a gente entra com os diâmetros, com comprimento primitivo, né? Basicamente são essas 3 variáveis, e a gente acha, então, a distância entre centros. Beleza? A capacidade, então, quer em termos de números de horas ou número de voltas, se refere a uma correia operando em rodanas de igual diâmetro, abraçamento de 180, de comprimento moderado e transmissão numa carga estável. Então, o que acontece, pessoal? O que está tabelado, então aqui a gente vai chamar potência ajustada, tá? HA. O que está tabelado nas tabelas é uma condição com 2 rodanas de diâmetros iguais, e aí elas vão ter o mesmo abraçamento, né, se elas forem o mesmo diâmetro. E a gente sabe que dificilmente nós temos 2 polias iguais, né, 2 rodanas de diâmetro iguais. Então, a gente tem que considerar, vai ter um fator de correção para isso. Comprimento moderado, a gente quer uma fórmula que atenda do comprimento pequeno ao comprimento grande, né? E transmitindo uma carga estável, mas às vezes a gente sabe que as cargas não são estáveis. Então, desvios dessas condições, como é que a gente vai fazer tabelas para várias cargas, para vários diâmetros? Então, o que o pessoal faz, né? Que nem enrolamentos, que nem outras coisas que a gente já viu, faz fatores de correções, né? E usa lá, no caso, lá, a vida infinita do rolamento, 1 milhão de ciclos, né, que a gente fazia. Então, desvio dessas condições de teste são levados em conta por meio de ajustes multiplicativos. Então, a gente vai colocar fatores, né? Se a potência tabelada de uma correia com seção de tamanho C é 7,06 kW e uma rodana de 300 milímetros de diâmetro, a uma velocidade periférica de 15 metros por segundo, tabela C712, essa tabela aqui, então C712, 300 milímetros, 15
de velocidade, né? Então a gente chega a 706 aqui. Então, quando a correia é utilizada sob outras considerações, o valor HTAB é ajustado como segue. Então, o tipo C ali, com uma rodana maior de 400 milímetros, né? De 300 milímetros, desculpa, uma velocidade de 15. Então, a gente tem aquela tabela, né, para várias velocidades. Então, a gente tem que ajustar esses valores. Então, o HTAB é o H tabelado, é o 7,06 da tabela. E o K1 e o K2 são fatores de correção, que a gente vai ver agora. O K1 é o fator de correção para o ângulo de contato. Tá? Então, o que a gente tem? Como o tabelado, o HTAB, é para abraçamento 180 graus, a gente tem que considerar um abraçamento maior ou menor. Tá? Então, como é que a gente usa esse fator de correção? Então, o pessoal já estudou, já fez, né? Então, o pessoal faz o seguinte, para o K1, diâmetro maior menos o diâmetro menor sobre C. Diâmetro da polia maior, diâmetro da polia menor e a distância entre centros. Tá? É isso que é utilizado. Isso aí vai dar um valor. Vai dar, digamos, 0,7. Vou pegar o valor de 0,7 aqui. Isso nos dá o quê? Nos dá um valor, um ângulo de contato de 139 graus. E aí, o K1, desculpa, ele vai ser para uma V plana ou para uma dupla V, correias dupla V, 0,39 e para V plana, 0,4084. Outro fator de correção é o fator para comprimento de correia, o fator K2. Tá? É importante também. O K2, então, ele é de acordo com o tamanho, né? Então, pega o comprimento nominal da tua correia em metros. Vou pegar uma correia aí, sei lá, nós estávamos, era uma correia tipo C aqui, né? Tipo C. Uma correia tipo C, digamos que seja entre 2,63 e 3 metros, uma correia tipo C, e vai ter um fator de comprimento de 0,95. Né? Então, nós pegaríamos lá 0,95, aqui 0,7 e multiplicaria pelo valor de 7,06. Beleza. Em uma correia V, o coeficiente de atrito efetivo, F', é F sobre seno de φ sobre 2, que corresponde a um aumento por um fator de cerca de 3 por causa das ranhuras. O coeficiente de atrito efetivo, F', é algumas vezes tabelado contra os ângulos de ranhura de Roldana, de 30, 45, 34, 38, obtendo valores tabelados de 0,5, 0,45 e 0,4, respectivamente. Revelando, então, um coeficiente de atrito material da correia de metal, né? Quando temos correias de metal, de 0,13 para cada caso. A Gates Rubber Company declara que seu coeficiente de atrito efetivo é 0,5123 para ranhuras. Assim, F1 menos F2, F1 menos FC, lado tracionado menos a força centrífuga, sobre lado bambo menos a força centrífuga, é igual ao exponencial de
0,523 vezes o ângulo φ. Beleza? A potência de desenho, potência de projeto, né, ela é a potência nominal a ser transmitida, ok? Tem que ter cuidado com essas fórmulas, né? O HA e o HD são diferentes. O HA lá era HA igual a K1 vezes K2 vezes o HTAB, que é o H tabelado, a potência tabelada. Aqui é a potência de projeto, que ela tem que ser a potência nominal, então a potência que a máquina necessita que seja transmitida, vezes o KS, que é o fator de serviço, então, que depende da aplicação, né? Então, H no, é a potência nominal, KS é o fator de serviço dado na tabela, e o ND é o fator de projeto, né? É o coeficiente de segurança. Tá? Então, HD é igual a HNOM vezes KS vezes ND. O número de correias, ND, né, é geralmente próximo, o número mais próximo ao inteiro, né, de HD, que é a potência de projeto, sobre o HA, que é a potência ajustada, não admissível, por cada correia. Então, a gente vai, essa divisão, né, HD sobre HA vai dar lá 2, 3, 4, 5 correias que vai ser necessário para transmitir aquela potência. Aqui nós temos, então, os fatores de serviço, né, que é o KS. Então, a máquina uniforme, choques leves, choques médios, choques tensos, característica normal de torque, torque alto ou não uniforme, e aí a gente coloca, então, esses valores aqui, tá bom? As tensões nas correias. Então, novamente, essa figura, né, muito parecida com a correia plana. Então, a gente tem a correia num ponto A, então ela está sendo tracionada, e ela se desloca, então, está indo nesse sentido, né, se desloca para o ponto B. No ponto B, pessoal, o que ocorre? Um pico de tensão elevado. Por quê? Porque é assim, porque a correia, ela, diferentemente da plana, que a seção era retangular, ela não tem uma distribuição tão uniforme, né, sobre a seção, né? A seção ela é trapezoidal. Então, nesse ponto aí, há uma inversão ali do posicionamento e acaba, então, dando esse pico de tensão, tá? Que a gente chama aqui como FB1, tá? Esse pico de tensão. Depois, de B a C, ela vai caindo, tensão. Em D, em C, né, ela vai caindo até atingir o seu menor valor. De B até E, né, ela está no menor patamar possível de tensão. Depois, quando ela entra na roldana novamente, na roldana grande, o pico de tensão ocorre novamente. E esse segundo pico, né, ele é conhecido como FB2. Tá? Alguns parâmetros para correia, deixa eu ver aqui. Alguns parâmetros para correia em V, tá? São a seção da correia, o KB e o KC. Então, tá aqui os valores de KB e KC são os fatores que a gente vai utilizar em alguns cálculos aí. Então, seguindo a mesma metodologia das correias planas,
A potência transmitida por correia é baseada em delta F, o F aqui é as trações, né, da correia, ela é igual a F1 menos F2. Tá? E aí, a gente tem, nesse caso, um ΔF igual a HD, potência de projeto, sobre o número de correias, sobre πdn, que é a velocidade. Tá? Então, potência dividido pelo número, né? Potência sobre a velocidade vai dar a tensão. Por meio da equação 17-8, que é uma equação que a gente teve lá em correias planas, a gente consegue, né, dizer, e por meio da tração F1, que nós temos que F1 é Fc, que é a força, a tração centrífuga, mais ΔF vezes exponencial de F coeficiente φ ângulo, sobre exponencial de F vezes φ menos 1. Para a definição da ΔF, né? A tração mínima F2 é a F1 menos a ΔF. Então, tendo a F1, aí a gente consegue achar a ΔF e aí só levar nessa forma, né? Bem tranquilo essa parte aqui. Da seção J, da equação J da seção 17.2, aonde em correias planas a gente fala sobre pré-carga, tensão de pré-carga, a gente também consegue chegar no valor da pré-carga para tensão, para correia em V, que elas também necessitam. Né? Então, a tensão de pré-carga é a tensão 1 mais a tensão 2 dividido por 2, menos a força, a tensão central. O fator de segurança, então, ele é a tensão admissível vezes o número de correias sobre o H nominal vezes o KS, que é o fator de serviço. Correlações de durabilidade na vida são complicadas pelo fato de que a flexão induz tensões flexurais na correia. A tração corresponde na correia que induz a mesma tensão de tração. Tração máxima é FB1 na rodana motora e FB2 na movida. Né? Nós já tínhamos falado que são o pico máximo de tensão. Essas trações equivalentes são adicionadas a F1 como, então, T1 igual a F1 mais FB1, que é F1 mais KB dividido por D. T2, F2 mais KB dividido por Dzão. KB é dado na tabela 17-16. A equação de compensação para a tração versus o número de voltas, que é bem importante, utilizada pela Gates Rubber Company, é da forma T elevado na B igual a NP igual a K elevado na B. Tá? Porém, onde o NP é o número de voltas, passagens, e B é aproximadamente 11. Então, B é aproximadamente 11, NP número de voltas, o T é essa tração máxima aqui dessas duas, e o B é 11. A regra de Miner é utilizada para somar os danos causados pelos dois picos de tensão. Vou voltar lá na figura. A gente tem um pico de tensão FB1 na correia motora, e outro na FB2, correia motor.
motora e movida, né? FB1 motora e FB2 movida. Então, para causar, né, a regra de Linear é bem conhecida de vocês, para somar, então, os danos, né, a gente consegue 1 sobre NP igual a K sobre T1 elevado a menos B, mais K sobre T2 elevado a menos B. Ou NP igual a K sobre T1 elevado a menos B, mais K sobre T2 elevado a menos B, tudo elevado a menos 1. Né? Fazendo algumas manipulações aqui, o tempo de vida T em horas, né, falando em tempo, pode ser considerado, então, por essa equação. T igual a NP, que a gente calcula aqui o número de passagens, vezes o LP, que é o comprimento, vezes 3.600, conversão de minutos, de horas para minutos, minutos para horas, segundos para horas, na verdade, vezes V, que é a velocidade escalar. Então, a gente precisa achar o NP para achar, né, que vai ser o número de voltas, né, que ela vai resistir, para poder achar, então, as horas que essa correia vai resistir. Alguns parâmetros para as correias em V, então, né, para nós colocarmos nessas fórmulas aqui. Os picos de força de 10 na 8 a 10 na 9, aqui de 10 na 9 a 10 na 10, e o diâmetro mínimo da rolando, e as seções A, B, C, D, E. Então, a gente tem os K e o B. Então, a gente tem valores aí de K, por exemplo, para uma C, né, uma seção C, 9.069, e o B, 11,173. Beleza? As constantes, então, aqui, K e B da tabela, né, possuem seus intervalos de validade. Se NP for maior do que 10 na 9, relate que NP é igual a 10 na 9. Tá? E T vai ser igual a NP vezes LP sobre 3.600V. Então, assim, deu 5 vezes 10 na 9, o NP. Relata, então, coloca no cálculo aqui, ó, coloca 10 na 9. Tá? Então, sem depositar confiança em valores numéricos, além do intervalo de validade. Ok? Passou do intervalo de validade, não dá confiança. Veja a afirmação relativa a NP e a T próxima à conclusão, né, do exemplo 17.4 que a gente vai fazer. Daí lá a gente discute novamente sobre isso. A análise de uma transmissão por correia em V pode consistir dos seguintes passos. Primeiras coisas que devem ser feitas: encontrar V, LP, C, Φ e o exponencial de 0,5123. Depois vamos encontrar as potências de desenho e admissível, o ND, né? E depois, a partir desse valor, né, o ND a partir da divisão entre HD e HA. Encontrar a força, a tensão centrífuga, a variação de tensão, a tensão 1, a tensão 2, a pré-carga e o fator de segurança. E por último, depois encontrar a vida da correia em números de passagem, ou horas, se possível. E é isso. Esse é o procedimento, vou até uma flechinha aqui, para cálculo de correia. Ok? No exemplo 17.4, então, diz que um motor de fase dividida com 7,46 kW, rodando a 1.750 revoluções por minuto RPM,
é utilizado para acionar uma bomba rotativa que opera 24 horas por dia. Um engenheiro especificou uma pequena roldana de 188 milímetros, uma roldana grande de 280 milímetros, 3 correias B2800. Tá? O fator de serviço de 1.2 foi aumentado de 0.1 por causa do requisito de trabalho contínuo. O fator de serviço, que é 1.2 para esse caso, foi aumentado 0.1, então foi para 1.3, por causa do requisito de trabalho contínuo. Analise a transmissão e estime a vida da correia em voltas e horas. Bom, é uma correia, então, que está girando a 1.750 revoluções por minuto. Tá? Para nós calcularmos tanto os comprimentos, né, a gente precisa, na verdade, chegar nessa fórmula aqui. O LP, a gente não tem. O LP depende das dimensões, distância entre centros, que a gente não tem. Depende dos diâmetros que a gente tem. Distância entre centros, acho que não foi dado, né? A distância entre centros depende, então, do LP também. Então, a gente precisa achar esses dois valores para poder descobrir, né? O LP, o NP, a gente precisa dos T's. A gente vai precisar achar o T1, T2, a gente vai ter que achar todos os F1, F2, FI, né, para poder chegar nesses valores. Tá? E a velocidade escalar. Então, a gente pode focar nesse primeiro momento para achar tempo em vida, né, em horas, velocidade escalar e o LP, né, no primeiro momento. A velocidade escalar periférica da correia, né, é igual a πdn, né, π 3,14, o D ele pega a roldana menor para dar a maior velocidade, né, vezes o N, 1.750, dividido por 60, para dar em metros por segundo, e dá 17 metros por segundo. O LP, pessoal, ele é o quê? Segundo as tabelas. Vamos lá. Tabela 17.11. O LP, comprimento primitivo da correia, ele vai ser o L, comprimento da correia, que ele já deu aqui, ó, uma B2800, mais esse LC. O que é esse LC? É aquela correção, aquele valor de correção do diâmetro, de acordo com o diâmetro das roldanas. Tá? Vamos voltar lá para mostrar. Tabela número 1711. Seção da correia, uma seção B, conversão, então, do comprimento da circunferência interna para o comprimento primitivo. Então, a gente tem que adicionar em correias do tipo B, 45 milímetros. Então, vai ser 2.800 mais 45. Nós vamos ter o LP, desculpa. LC, então, 45. O L, comprimento da correia, está aqui, 2.800. 2.845, que é o nosso LP. Ótimo. Com o LP, agora, a gente consegue achar o C, a distância entre centros. Né? Então, a gente coloca 0,25, que é um valor fixo, 2.845 menos a soma de 280 mais 138, mais raiz quadrada, né, os valores. Isso vai dar, então, um C, uma distância entre centros de 1.054 milímetros. Então, a gente tem o LP, o C, e agora a gente vai ter que ir
Então, para poder chegar aqui, né, vai ter que achar esses T's aqui, T1 e T2. O K e o B são tabelados, então a gente não precisa se preocupar nesse momento. Mas para chegar nesse T1 e nesse T2, vamos fazer uma retrospectiva aqui. A gente precisa achar o F1, esse KB e o D. Os D a gente tem, né? Ok. E para achar o F1, a gente vai ter que vir aqui, vai ter que calcular isso aqui, vai precisar calcular o FC, né? Então a gente vai ter que fazer todo o cálculo aqui agora. Então ele já começa, né, achando aí o valor de φ, que vai ter que colocar na fórmula, né, que é igual ao ângulo de abraçamento, que vai ser π menos duas vezes o seno já na menos 1 da diferença dos diâmetros das rodanas sobre duas vezes o c, vai dar 3,054 radianos. E a gente já usa aquela relação já para facilitar, ele já calcula exponencial de 0,5123 vezes o ângulo φ, já para facilitar o cálculo depois, né? 4,781. Beleza. E quando a gente vai calcular o F1 aqui, ó, da equação 1723, a gente já usa esse 4781 aqui, ó, só para explicar por que ele calculou antes, né? Aí, pessoal, interpolando a tabela 1712, que é essa tabela A, que a gente não tem o valor para 17, ó. A gente tem para 20 e para 15. Então, a gente pega um valor intermediário aqui, de 17, que ele interpolou para achar. E aí a gente vai ter lá um H tabelado, uma potência tabelada de 13,5 para aquela correia B2800. O ângulo de abraçamento a gente já calculou, que é o 3054, mas está em radianos. Então, a gente multiplica por 180, divide por π, vai dar 175 graus o ângulo de abraçamento. Esse ângulo de 175 graus, a gente vai na tabela 1713 e pega o K1. Aqui, ó. 175, agora eu não lembro. Acho que sim, né? E acha o K1. Isso. K1, 099. Da tabela 1714, a gente pega o K2. K2, fator de correção do comprimento da correia. Correia tipo B. O tamanho era 2.845, né? Então, aqui, 1,05. Ali, 1,05 pegou. Com isso, então, um H tabelado, o K1 e o K2, a gente consegue achar o H admissível daquela correia para essas condições de abraçamento e de comprimento de correia. Então, o H admissível está aqui, ó, 3,64 kW. Tá? Ótimo. O HD, ele é o nosso H nominal, a potência que tem que ser transmitida, vezes o KS, que é o nosso fator de serviço, e mais nosso fator de projeto, que não foi determinado, né? O KS a gente sabe que é 1,3, foi falado, né? Que era 1,2 e era para somar mais 0,1. O H nominal foi informado também no enunciado, dizendo que o motor de fase dividida com 7,46, rodando lá no CT. E aí, a gente precisa achar, então, o HD, que é o de projeto. O HD, então, vai dar o quê? 7,46 vezes
1,3 vezes 1, a gente colocou um fator de segurança baixo aqui, deu? Isso vai dar, então, o fator do projeto deu. Isso vai dar, então, 9,7 kW. Ótimo. O número de correias, ele é a potência que o projeto exige, dividido pela potência admissível para uma correia, né? Isso vai dar 2,67, que não dá para nós colocar isso, né? Tem que ser valores inteiros, então, 3 correias para transmitir essa potência. Ok? Beleza. Deixa eu ver o que era a pergunta. Analise a transmissão e estime a vida da correia em voltas e horas. Tá? Então, até aqui a gente analisou, né, que vai ter que ser necessário 3 correias, beleza. E agora a gente vai ir para o passo para achar quantas horas essas correias vão resistir. Beleza. Para chegar nesse ponto, então, das horas, né, que é essa equação aqui, a gente precisa achar o NP. Que o NP, ele é também função de T1 e T2, e aí a gente vai ter que aplicar todas essas equações aqui para achar, né, o F1, o F2, o FI, para chegar no T1 e T2. Beleza. Já começamos com o FC, né, a tensão devido à força centrífuga, tensão centrífuga. Calculando, então, a gente vai ter 48,4 newtons. O ΔF, a gente vai ter aqui 9.700 potência, né, dividido por 3 correias, vezes 1.750, que é a rotação, dividido por 60, vezes 0,188, que é o diâmetro, né, da polia, a gente vai ter 188 newtons. O F1, então, é a força centrífuga mais o ΔF1 vezes o φ, né, aquele valor exponencial de 0,5123 vezes φ, que a gente já calculou, é 4,781. Isso vai dar, então, o F1 de 286 newtons. O F2 é F1 menos ΔF, vai dar 98 newtons. O FI é F1 mais F2 dividido por 2, menos o FC, 143 newtons. E o fator de segurança, né, é H vezes NB sobre o H nominal vezes o KS. Vai dar 1,13 nesse caso. Para calcularmos a vida, então, qual é a grande importância? A grande importância é que o FB1 e o FB2 são os picos que as correias dão, né? Esses picos, eles têm que ser considerados no cálculo. Então, por isso que a gente não usa FB1 e FB2 só e já calcula. Então, a gente tem que somar as parcelas, que é o que é feito aqui, ó, para achar o T1 e o T2. Então, o F1 e o F2, desculpa, T1 e T2, é F1 mais, né, esses picos, o FB1 e o FB2. O FB1, ele é o KB dividido por D. Tá? Esse KB a gente pega da tabela 1716. Né? Nesse caso, 576 aqui. Deixa eu olhar lá, velho. KB para uma seção B, que eu estava errado, ó. 65. Então, pode arrumar aí no livro, hein? Não é KB 576, é 65. No exercício que tá certo. Tá errado aqui nessa parte aqui. Vou até destacar com a caneta aqui. Tá errado isso aqui. É 65. Então, o FB1 é KB
sobre D vai dar 65, sobre 188 vai dar 346 newtons. E o KB2, o FB2, é 65 dividido por 0,28, que é a polia maior, vai dar 232 newtons. Logo, o T1 e o T2 vão dar, então, 286 mais 346, 632. 286 mais 232, 518. Né? Então, T1 e T2, ok. T1 e T2, ok. E agora, a gente vai, então, para o cálculo do NP, o número de passagens, que é bem importante nesse caso. O número de passagens aí vai dar K, K sobre T1, né, elevado na B, na menos B, mais K sobre T2, elevados na menos B, isso tudo elevado na menos 1. Substituindo os valores, indo na tabela 17, 17, aqui, foi escolhida uma tabela, era B, né? Era B. Isso, 5.309. O B, 10,92, né? E aí tá 11 vezes 10 na 9 passagens. Tá? Porém, esse valor aqui, ó, 11 vezes 10 na 9, está fora do intervalo de validade da equação. Tá? A vida é maior do que 10 na 9 voltas. Então, quando dá maior que o intervalo que a gente tem aqui nessa tabela, se a gente está no 10 na 8, 10 na 9. Se passou de 10 na 9, tu usa o valor limite de 10 na 9. Então, nesse cálculo aqui, a gente vai colocar T em horas é 10 na 9, vezes 2,845, que é 2,845 é o LP, vezes 3.600 vezes V, que é 17 metros por segundo. Isso vai totalizar, então, um trabalho maior do que 46.500 horas de trabalho. Se tu quer dividir por dia, divide por 24 aqui, né? Tu vai ter quantos dias essas três correias, no caso, né, vão existir transmitindo esse movimento. Beleza, pessoal? A correia sincronizadora, tá? Então, mais explicativo, assim, né? O livro ele não entra a fundo em correias de sincronização. Então, uma correia sincronizadora ela é fabricada em tecido emborrachado. Né? Então, fabricada em tecido emborrachado, revestido de tecido de nylon, que possui fios de aço internamente para aguentar, então, a carga de tração. Ela possui dentes que se encaixam em ranhuras cortadas na periferia das polias, né? Conforme essa figura aqui embaixo mostra, né? Os dentes e o encaixe feito na correia. Uma correia sincronizadora ela não se alonga apreciavelmente, né? Nem desliza, e, consequentemente, ela transmite potência a uma razão de velocidade angular constante. Nenhuma tração inicial aqui se faz necessária nesse caso. Tá? Então, os passos padronizados para a correia sincronizadora são, de acordo com o serviço, né? Leve, pesado, extra pesado, duplamente extra pesado. Então, tem designação, o passo P, né? Então, XL, L, H, essas são as designações, e o passo, então, de acordo com o serviço. Tá? Tais correias podem operar em um intervalo amplo de velocidades,
possuem eficiências no intervalo de 97 a 99, quase eficiência de engrenagem, né? Não requerem lubrificação e são mais silenciosas que transmissões por corrente. Tá? Não há variação de velocidade cordal, como em transmissão por corrente, que a gente vai ver logo mais. Tá? E, portanto, são uma solução atrativa aos requisitos de transmissão de precisão. Transmissões de precisão. O caso mais clássico aí da correia de sincronização é a famosa correia dentada aí dos motores de automóveis. O fio de aço, né, é o membro que suporta a tração em uma correia sincronizadora. Está localizado na linha primitiva da correia. Assim, o comprimento primitivo é mesmo diferente da espessura do reforço. Os 5 passos padronizados disponíveis na série em polegadas estão listados na tabela, né, com suas designações por letras. O comprimento primitivo padronizado, então estão disponíveis de 150 milímetros a 4.500. Polias, né, a gente tem de 15 milímetros de diâmetro primitivo até 900 milímetros de diâmetro primitivo, com um número de ranhuras de 10 a 120 ranhuras. O processo de desenho e seleção para correias sincronizadoras é similar àquele para correias em V. Por isso, né, a gente não apresenta aqui. Como no caso de outras transmissões por correias, os fabricantes fornecem, então, um amplo suprimento de informações e detalhes sobre tamanhos e resistência. Então, como ele é muito parecido com o caso da correia em V, né, a gente não estuda nesse caso aqui. Pessoal, começamos, então, correntes, tá? Transmissão por correntes. Vamos lá. Características básicas, né, de transmissão por corrente inclui, então, razão constante, uma vez que nenhum escorregamento, nem fluência estão envolvidos, vida longa e a capacidade de acionar vários eixos a partir de uma única fonte de potência. Correntes de roletes foram padronizadas de acordo com os tamanhos pela ANSI, né, pela associação. A figura 17 e 16 mostra a nomenclatura. Né, o diâmetro do rolete está aqui, o diâmetro do rolete, a largura da corrente, o espaçamento de fileira, o passo. O passo, então, ele é a distância linear entre os centros dos roletes. A largura é o espaço entre as placas internas dos elos. Essas correntes são manufaturadas em 1, 2, 3 ou 4 fileiras. E as dimensões dos tamanhos padronizados estão listadas na tabela 17 e 19. Então, esse é o número da corrente ANSI, né? 25, 35, 41, 40, 50, né? O número da corrente. Nós temos o passo. Né? Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Nós temos o passo, aqui em polegadas e embaixo em milímetro, entre parênteses. Então, a correia 80 aqui, ó. Vou pegar aqui para ficar mais fácil. Correia 80. Ela tem um passo de 1 polegada, ou seja, 25,4, uma largura de 0,625, ou 15,88, o 3 oitavos, não, o 5 oitavos. Resistência à tração em libras e newtons. Então, newtons aqui, deixa eu ver desse, 55.600 newtons, então 55,6 kilonewtons. O peso médio dela é 25 newtons por metro. O diâmetro do rolete é 15,87 milímetros. E o espaçamento da fileira dupla, 29,29.
29,29. Engrenamento de uma correia e coroa. Tá? Então, como funciona o engrenamento? O engrenamento ele funciona, né? Isso aqui todo mundo espero que já tenha tido bicicleta na vida. O rolete redondinho, ele entra, né, na coroa da bicicleta, ou uma coroa que a gente popularmente chama de coroa, né, na bicicleta, mas é uma engrenagem. Então entra aqui e faz esse engrenamento. A figura, então, 1717, né, ela mostra então, a roda dentada, né, uma engrenagemzinha, acionando uma corrente rodando no sentido anti-horário. Tá aqui o sentido anti-horário. Denotando o passo da corrente por P. Então, está aqui o passo da corrente, a distância entre dois roletes. O ângulo de passo, este ângulo aqui, ó, do centro até os roletes, por gama. E o diâmetro primitivo da roda dentada por B. Com base na trigonometria da figura, vemos que seno de θ dividido por 2, que é este ângulo aqui, ó. Opa. Seno de θ dividido por 2, que é esse ângulo aqui. É igual a P dividido por 2, que é o passo, dividido pelo diâmetro dividido por 2. Tá? É esse cálculo aqui, né? Desse retângulo aqui. Então, o D ele vai ser igual ao passo dividido por seno do ângulo aqui de passo dividido por 2. Uma vez que o ângulo de passo ele é igual a 360 dividido por n, que n é um número de dentes, a equação ela pode ser escrita, então, como D igual a P sobre seno de 180 dividido por n. Aqui. O ângulo gama dividido por 2, pelo qual o elo oscila à medida que entra em contato, é chamado de ângulo de articulação. Pode ser visto que a magnitude desse ângulo é uma função do número de dentes. Rotação do elo por ângulo causa impacto entre os roletes e dentes da roda dentada e também desgaste na junta de corrente. Uma vez que a vida de uma transmissão selecionada de forma apropriada é função do desgaste e resistência fadiga superficial dos roletes, é importante reduzir o ângulo de articulação tanto quanto possível. Então, ângulos pequenos, né? Ângulo de articulação pequeno é mais benéfico para o engrenamento de uma corrente coroa. A velocidade da corrente V é definida como o número de metros saindo da roda dentada por unidade de tempo. Assim, a velocidade da corrente em metros por segundo é número de dentes da roda dentada vezes o passo vezes a velocidade da roda em revoluções por segundo. Tá? Então, nada mais é que a gente faz lá o πdn, né, com diâmetro, né? E aqui, no caso, o passo vezes o número de dentes também vai dar a circunferência completa, né? O perímetro, né? Então, para correntes utiliza-se bastante essa forma aqui, TV igual a NPN. A velocidade máxima de saída da corrente, né, ela pode ser πdn ou πnp, passo, né, e rotação, sobre seno do ângulo dividido por 2. A equação A, que é a equação A, cadê a equação A? A equação A, diâmetro igual a passo dividido por seno, seno de gama dividido por 2, ela foi utilizada em substituição do diâmetro primitivo. A velocidade de saída mínima ocorre no diâmetro menor,
né, no diâmetro T menor que Dzão, né, no diâmetro menorzinho. Então, usando a geometria da figura, encontramos, então, que o Dzinho é igual ao Dzão cosseno de gama dividido por 2. Assim, a mínima velocidade de saída é a velocidade mínima, πdn, πdzinho n, né? Que vai ser igual a πnp, cosseno de gama dividido por 2 sobre seno de gama dividido por 2. Agora, substituindo o gama dividido por 2 por 180 dividido por n, é o número de dentes, a gente vai encontrar a fórmula, então, com a variação da velocidade. A variação da velocidade, ela é igual à velocidade máxima menos a mínima dividido por v. Tá? Que vai ser igual a π vezes sobre n, número de dentes, 1 sobre seno de 180 dividido por n, menos 1 sobre tangente de 180 graus dividido por n. Tá? Então, essa variação da velocidade cordal, tá? Isso, né? Essa variação, ela é conhecida como variação da velocidade cordal. Tá? Então, quando transmissões por corrente são utilizadas para sincronizar componentes de processos precisos, né? Então, a gente tem que verificar essa variação da velocidade cordal. Tá? Por exemplo, se uma transmissão por corrente sincronizou o corte de um filme fotográfico com o avanço para frente do filme, os comprimentos das placas de filme cortadas podem variar muito por causa dessas variações. Essas variações também podem causar vibrações dentro dos sistemas. Só porque é uma coisa bem específica para verificar em casos bem precisos, né, de transmissão por correntes. Então, aqui tem um gráfico, né, da variação da velocidade cordal. Tá? Variação da velocidade cordal. Quando a gente tem duas V1 e V2, né? A gente pode fazer V1 menos V2 dividido por V1 vezes 100. E a gente vai achar, então, né, por causa dessa diferença, né, pessoal, de tamanho, né, a variação da velocidade cordal é devido à diferença de tamanho das engrenagens, né? Então, isso que leva essa variação da velocidade cordal. Depois dessa consideração, capacidade de potência de correntes de roletes. Tá? Então, correntes de roletes raramente falham porque carecem de resistência à tração. Elas falham muito mais frequentemente porque foram submetidas a um número excessivo de horas. Tá? Então, geralmente, nisso. Por esse motivo, né? A falha real pode ser devida tanto ao desgaste dos roletes, quanto à fadiga superficial dos roletes. Fabricantes de correntes de roletes compilaram tabelas que dão a capacidade em cavalos de potência correspondente a uma expectativa de vida de 15 kWh para várias velocidades de correias dentadas. Essas capacidades, então, elas estão relacionadas à tabela 17 e 20 para rodas dentadas de 17 dentes. A tabela 17 e 21 mostram os números de dentes disponíveis em rodas dentadas de um supridor. De um supridor aqui é de um fornecedor. Tá? A tabela 17 e 22 lista os fatores de correção de dentes para outras quantidades além de 17 dentes. E a tabela 17 e 23 apresenta os fatores de fileiras múltiplas. As capacidades de correias baseiam-se no seguinte: 15 mil horas de trabalho, fileira única. Proporções ANSI, fator de serviço unitário, coeficiente de segurança. 100 passos de comprimento, lubrificação recomendada, alongamento máximo 3%, eixos horizontais, 2 rodas dentadas de 17 dentes. O que é isso, pessoal? Essa tabela
1720 respeita tudo isso aqui. Então é um monte de porém, né? Então não tem como fazer milhares de tabelas, né? Ou achar um cálculo, é muito complexo. Então o pessoal faz aqueles fatores de correção e a gente vai ver mais adiante. E aí a gente vai verificar se são as correias do tipo A, B ou C. Tá? E aí aqui está o número da corrente ANSI, né? Corrente 25, 35, 40, 41, 50 ou 60. São as correntes aí. Tipo A. Eu lembrava que tinha uma coisa assim. Tipo A aqui, ó. Né? E aí tem essa linha tracejada aqui que divide a tipo A e a tipo B e a tipo C. Lá tem outra tracejada, né? A tipo A, pessoal, é lubrificação manual ou por gotejamento. A tipo B é lubrificação de disco ou por banho. E a tipo C, lubrificação por corrente de óleo. Tá? E a tipo C, linha, tá fora do escopo, não. Tipo C, linha tá aqui, no outro resto da tabela. Tabela muito grande, né? Tipo B aqui, a tipo C aqui, né? C, e aqui a tipo C linha, que aí é mais específica ainda. Beleza, então essa aqui a gente entra com velocidade da roda, o tipo esse tipo, então, tipo A, tipo B, tipo C, é o tipo de lubrificação que ela vai ter, e a gente vai selecionar a corrente, vai pegar a corrente, né, e vai selecionar, no caso, a potência que ela resiste, né, ela é capaz de transmitir, a capacidade dela. Aqui são os tipos de tipo A, ó, tipo A, gotejamento, ou aquela velha e boa manual, né, que a gente consegue colocar, uma lubrificação manual. B, lubrificação de disco ou por banho, né? Então a correia passa aqui no óleo e se lubrifica. E o tipo C, no caso, é a por corrente de óleo. E daí a gente tem então nos pontos corretos, né? Tem uma bombinha e tal, fazendo essa lubrificação. Outra tabela, né, pessoal, é a tabela 1721, número de dentes de roda dentada de fileira única, disponibilizada por um fornecedor. Então, pegar lá a correia dentada, a roda dentada 60, 80. Número de dentes disponíveis em rodas dentadas, 8, 860, 62, 65, todos esses valores aqui. Tá? De 8 a 60 e mais todos esses valores, essas exceções aqui estão mencionadas, né? De 8 dentes a 60 e todos esses valores aqui também. O fator de correção de dente, K1. Número de dentes da roda dentada motora. Tá? Então, motora, 15. Aí a potência, o Q1, potência pré-extremo. Q1, potência pós-extremo. Tá? Vai ser 1, porque o padrão, né, dessas tabelas é uma correia dentada, duas correias dentadas com 17 dentes. Né? Aí agora tem uma correia dentada motora com 20 dentes. Aí o K1 vai ser um 19 ou um 28. Fatores de fileiras múltiplas, K2. Aqui. Tá? O K2, número de fileiras. Fileiras das correntes, né? 1, 2, 3, paralelas, 4, 5, 6, 7, 8. Então o K2 está aqui. Para uma fileira é 1, para duas fileiras 1,7, para três fileiras 2,5 e assim sucessivamente.
Classificações nominais de potência para correntes. A resistência às fadigas das placas de elo conectoras governa a capacidade a baixas velocidades. Tá? O Chains for Power Transmission and Materials Handling, de 1982, né? Então, o livro, né, de materiais para transmissão de potência, de correntes e materiais, né, de 1982, publicação da American Chain Association, que é Associação de Correntes, Americana de Correntes, fornece para correntes de uma única fileira a potência nominal limitada pela placa de elo, tá? Então, é o limitado pela placa de elo, como H1 igual a 0,03 M1 elevado na 0,8 vezes N1, N1zão, menos, e aqui N1zinho, vezes P sobre 25,4, 3 menos 0,7 P vezes sobre 25,4. O N1zão aqui é o número de dentes da roda dentada menor. O N1 é o número de dentes, é a velocidade da roda dentada. O P é o passo da corrente. Tá? Isso aí. A potência nominal H2 é limitada pelo rolete. Então, H1 limitada pela placa de elo, né? As plaquinhas que vão ligando os roletes entre eles, né? Aquelas plaquinhas de elo do lado. E a potência H2 é limitada pelo rolete. Então, 476 vezes KR, que é 29 para correntes com número 25, 35, 3 e 4, para correntes 41 e 17 para correntes 40 a 240. Um valor fixo também. N1, número de dentes da roda dentada menor. P, passo. E N1, velocidade da roda dentada. Tá, então, essas são as equações governantes aí do H1 e H2. Uma limitada pela placa e outra limitada pelo rolete. A constante 0,03, que tem aqui no início do H1, né? Que é 0,03, se torna 0,00025 para a corrente leve número 41. A potência nominal da tabela 1720 é H0, que é a mínima, potência mínima entre H1 e H2. Por exemplo, para uma corrente com 17 dentes, uma rotação de 1000 revoluções por minuto, uma corrente número 40, com passo de 12,5. A equação do H1 vai nos dar 3,92 kW, que é a equação por placa de elo, né? A equação governante por rolete vai nos dar 15,9 kW. Então, o que diz isso? A plaquinha, aquela de ligação, ela quebrará se, por exemplo, se a gente quiser transmitir 4 kW, ela vai fraturar. Se nós transmitir a mesma, para fraturar o rolete, 15,94. Então, o nosso ponto mais fraco, né, é as plaquinhas, os elos de ligação. Então, para nós ir na tabela 1720, pegar o HTAB, a gente vai ter que achar um valor de 3,92, que é o valor mais baixo, né? Então, é preferível, então, ter um número ímpar de dentes na roda dentada, 17, 19, e um número par de passos na corrente para evitar o uso de elo especial. Tá? O comprimento aproximado L em passos é L sobre P,
Tá? Então, comprimento L em passos. Em unidade seria por passo. Tá? Seria, então, 2 vezes a distância entre centros, sobre passo, mais N1 mais N2, os números de dentes, né, dividido por 2, mais N2 menos N1 elevado ao quadrado, sobre 4π C sobre P. A distância entre centros, por sua vez, seria... Professor, desculpa só interromper. Fala. Por que tem que ser ímpar lá? Eu não entendi muito bem ali. É para fazer o engrenamento, né? Porque assim, ó, quando tu compra uma corrente, geralmente ela é, por exemplo, vem 40 roletinhos. Se tu botar uma roda dentada com um número par também de encaixes, ela não vai encaixar direito. Deixa eu achar uma figura aqui, ó. Porque olha só, aqui ela fica meio encaixada na entrada e meio encaixada aqui, ó, na saída. Entendeu? Então ela precisa, não pode ser os números ambas pares, por exemplo. É isso que eles tentam falar aqui, ó. Vamos ler de novo. É preferível ter um número ímpar de dentes na roda dentada motora e um número par de passos na corrente para evitar o uso de um elo especial. Isso aqui. Não sei se deu para entender, mas a ideia é essa. Entendi agora, professora. Os dentes tem que ser ímpar e o passo tem que ser positivo. Isso. Ou ao contrário, né? Mas é que o pessoal pode ver, sempre acha uma engrenagem, uma coisa, é sempre número ímpar, né? Nunca tem engrenagem número par. É muito difícil ter. Sempre engrenagem, coisa que o pessoal sempre usa número ímpar. Por causa do encaixe, para ele encaixar melhor, porque às vezes tem meio dente sendo conectado só. Então é uma coisa que o pessoal convencionou aí e deu certo, né? Estão usando isso aí. Bom, pessoal, então, a distância entre centros, C, né, também é importante nos cálculos de transmissão por corrente. É passo dividido por 4, menos A mais raiz de A ao quadrado, menos 8. N ao quadrado, vamos ver se é um menos ou um mais ali agora. Acho que é um menos, né, pessoal? Mas não tem aqui. Tem que verificar aí no livro certinho, mas acho que é um menos. N2 menos N1 sobre 2π elevado ao quadrado. Esse A aqui, né, ele é N1 mais N2 dividido por 2, menos L sobre P. Beleza. A potência admissível, potência permissível, HA da corrente, ela é dada por HA, K1 vezes K2, os fatores de correção, e o HTAC. Fórmula exatamente igual a de Correias, em V, né? Claro que o K1 e o K2 poderia ser diferente, o HTAB também é de tabela diferente, né? E a potência a ser transmitida, o HD, também é exatamente igual lá às correias V. HD, né, é H nominal, KS e ND. Fator de serviço, fator de segurança e o H nominal. A potência que tem que ser transmitida. As equações, então, deixa eu achar aqui. Essa equação aqui é 1732 do H1 e a equação do H2, a 1733, elas... a equação 1732 é base dos registros de potência pré-extremos, entradas verticais, da tabela 1720. Tá? E a potência da corrente é limitada pela fadiga do elo. A equação 1733 é base dos registros de potências pós-extremos dessa tabela. E o desempenho da corrente é limitado pela fadiga por impacto. As entradas correspondem à corrente de comprimento de 100 passos primitivos e roda dentada de 17 dentes.
Quando a gente tem um desvio diferente das condições idealizadas, a gente viu aqui, ó, todas essas condições aqui embaixo são condições idealizadas, né? Quando a gente tem um desvio disso aqui, ó, a gente tem que usar esta equação aqui. H2 igual a esse monte de coisa aqui. Sendo que LP é o comprimento da corrente em passos, H é a vida da corrente em horas, visto que o ponto visto de um ponto de desvio, a equação 1739 pode ser escrita com uma equação de compromisso da seguinte maneira. Tá? H2 elevado a 2,5 vezes H, N1 elevado a 3,75 vezes LP, isso aqui tem que ser igual a uma constante. Na equação 1740, tá, a gente esperaria, né, que o termo H sobre LP, na equação 1740, se esperaria o termo H sobre LP. Por quê? Dobrar o número de horas pode requerer dobrar o comprimento da corrente. Outras condições mantidas constante para o mesmo número de ciclos. Nossa experiência com tensão de contato nos leva a esperar uma carga de tração versus vida na forma de FA vezes L igual a constante. Isso aqui é fadiga, né? Na circunstância mais complexa de impacto de rolete Bucha, a Diamond Chain Company identificou a 2.5. A velocidade máxima, revoluções por minuto, para uma transmissão de corrente está limitada pelo esfolamento que ocorre entre o pino e a bucha. Testes sugerem, então, essa equação como velocidade máxima para as correntes. Beleza, vamos fazer uma rápida recapitulação aqui. Beleza, aqui nós temos, então, o número da corrente, né? A potência HTAB dela, tipos de lubrificação, o número de dente, né, que a gente tem disponibilizada, K1 e K2, onde a gente tira, com base no que, né, no número de dentes e número de fileiras, o H1 e o H2, tá? Quando a gente tiver lá corrente fileira única, potência nominal limitada, né, pela placa do DL ou pela placa do rolete. Temos o C, temos o HA e o HD. E aqui, no caso, essa equação 1739, quando a gente tem desvio das condições idealizadas. Vamos lá. Um exemplo, então. 17.5. Selecione componentes de transmissão para uma redução de 2:1 de 67 kW a 300 revolução por minuto. Choque moderado. Um ciclo anormal de 18 horas por dia. Lubrificação pobre. Temperaturas baixas. Circundante sujo. Acionadora pequena de C sobre P igual a 25. Então, o que a gente tem aqui? O H nominal, né? A potência tem que ser transmitida, 67. O N1, 300 RPM. O CP, o C sobre P, comprimento sobre passo, 25. O KS, choque moderado. A gente for lá na tabela do KS, 1,3. Fator de desenho, 1,5. Da onde ele tirou? Ele escolheu 1,5. Aí, para facilitar o nosso cálculo, a gente, para fazer essa transmissão, né, que ele quer 2:1, a gente pega uma roda dentada de 17 dentes e a outra do dobro de dentes, né, 34. Depois, a gente usa o K1 igual a 1 e o K2 igual a 1.
ele usou K1, desculpa, K1 para uma fileira, duas fileiras, três fileiras, quatro fileiras. Então, o K1 igual a 1 é uma fileira. K1 igual a K2. K1 igual a 1, vamos lá ver o que é o K1 certinho. Aqui, ó, K1, fator de correção de dente. Número de dentes da roda dentada motor. Se é 17, o K1 é 1. Beleza. K2 depende do quê? Se é uma, duas, três, quatro, cinco, seis fileiras decorrente lado a lado. Tá? Então aqui ele colocou K2. Ele não sabe se vai ter que ser uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Então, para rachar o HTAB, para nós ir lá e selecionar a corrente, a gente vai ter que colocar na fórmula, né? ND, KS, H nominal, sobre K1 vezes K2. Fator de segurança 1,5, 1,3, fator de serviço, 6,67, potência transmitida, K1 igual a 1, e o K2 a gente não sabe, então fica o HTAB como 130,65 sobre K2. Para uma fileira, teria que ser, então, usando agora, né, chutando valores aqui, 1, 1,7, 2,5 e 3,3, teria que ser uma corrente 200, que vai dar um tipo de lubrificação, selinha, um tipo de lubrificação muito raro, não, muito custoso, digamos assim. Para duas fileiras, dá 1,7 o K2, né? Já dá 76,85 e vai dar um número decorrente de 160. Já vai dar um tipo de lubrificação C, que é aquele tipo de lubrificação aqui, ó. Tem que ter uma bombinha, o óleo, né? Beleza. Depois, a corrente com 3 fileiras, dá 140, né? O número da corrente, já é uma fileira tipo de lubrificação B. Né? E é com 4 fileiras também, dá uma do tipo B. O tipo B já é mais comum, né? Tipo B, não precisa ter essa bomba, aqui do tipo C, né? Aqui a bombinha do tipo C, ó. Bomba de óleo, filtro de óleo, válvula, dreno, né? Toda uma função. Tipo B aqui, ó. Passou ali, né? A corrente passou, lubrificou e está lubrificado. Então, bem mais simples. E a com 4 fileiras também fica na tipo B. Então, o que acontece? Ele, por questão econômica, e por ele dizer, né? Isso aqui vocês vão ter que, como engenheiros, terão que selecionar. Ele disse o quê? É uma potência, é um ambiente, ó, uma lubrificação pobre. Não é uma lubrificação super rica, controlada, né? Uma temperatura baixa, o meio ambiente sujo. Então tem que ser uma coisa bem rústica, né? Então, ele selecionou por economia, né? Uma corrente de 130, né, número 130, que o HTAB é 54 kW. O número de passos da corrente, então, o L sobre P, substituindo os valores, vai dar 75,79 passos. Ok? Como a gente tem que usar passos redondos, usamos 76 passos, logo o L sobre P é 76. A distância entre centros, né? Então, a gente precisa calcular o A, que é N1 mais N2 dividido por 2. Número de dentes de uma polia, mais numa roda dentada, mais da outra dividido por 2. Menos o L sobre P, que a gente calculou que é 76, vai dar menos 50,5. Jogando na fórmula do C, a gente vai ter C igual a 25,104P. Para uma corrente 140, né, o passo dela é 44,45. Logo, o C, comprimento, a distância entre centros, desculpa, vai ser 1.115,9 milímetros.
Beleza? Então foi escolhida aqui nesse caso a corrente, né? Uma corrente de 3 fileiras. O comprimento da corrente tem que ser 1115,9 milímetros. A distância de centro tem que ser essa, para essa corrente, foi escolhida. E ela vai suportar, então, a transmissão, né, dessa potência. Beleza, pessoal? Isso aí, na próxima aula a gente começa cabos densos.